Oi, tudo bom? Aqui é o professor Alexandre Magno e eu quero conversar com você sobre administração e empreendedorismo. Vamos lá? Em outro vídeo, nós conversamos sobre os processos de gestão de pessoas. E os primeiros processos estão relacionados a adquirir talentos. Quer dizer, deixar que novas pessoas com novas capacidades entrem na organização. E os primeiros processos, as primeiras etapas para fazer isso acontecer são os processos de recrutamento e seleção. Essas duas palavras são muito confundidas no dia a dia e eu queria desmistificar elas para você, explicar a diferença delas e como fazer um recrutamento e uma seleção eficiente. Quando eu falo recrutamento, eu estou falando no anúncio da vaga, é em divulgar, é em trazer as pessoas para dentro de um processo seletivo. Antigamente a gente fazia isso através de jornal, através de panfletagem, através de alguma empresa específica. Hoje em dia existem outras ferramentas, como as redes sociais, como o site LinkedIn, que é uma rede social voltada para negócios, através de conhecimento, de indicações, se for ética não tem nenhum problema nisso, ou fazemos através de empresas terceirizadas específicas para isso, muitos grupos de negócio, de WhatsApp, grupos de Telegram, que se reúnem com pessoas com o mesmo interesse e ali divulgam seus trabalhos e suas vagas. O processo de recrutamento é o anúncio da vaga e recepção. É o anúncio e a recepção das pessoas que vão tentar uma vaga naquela empresa. O segundo processo é o processo de seleção. Esse processo, sim, está voltado para a escolha da pessoa que vai trabalhar. Então perceba que são dois caminhos diferentes. O primeiro caminho é o recrutamento. Eu trago as pessoas para então começar o processo de seleção. Por isso que normalmente se fala sempre junto. Recrutamento e seleção. Existe a estratégia da terceirização, de eu terceirizar esse trabalho para uma empresa específica. Existe também a estratégia de eu fazer isso com minha própria empresa. Eu diria a você que quem deve avaliar isso é o tamanho da sua empresa. Grandes empresas têm a necessidade, muitas vezes, de contratar pessoas continuamente. E algumas vezes elas têm departamentos dentro dela responsável por isso. Então, uma grande empresa, ela consegue ela mesma fazer todo o processo de recrutamento e seleção contínuo. Outras empresas são pequenas, têm poucos funcionários e é caro para elas fazer esse processo. Então, elas terceirizam para que uma empresa especializada faça. O processo de seleção, ele normalmente ocorre com uma equipe multidisciplinar. Existem psicólogos, entre outras áreas, dependendo do que você vai fazer especificamente. Então, por exemplo, se você vai fazer uma seleção para vendedor, lá provavelmente vai ter um líder de vendas, um psicólogo e alguém da empresa que trabalha em áreas afins, não venda especificamente, mas alguém da área de marketing, ou alguém da gerente de loja, alguém que vai trabalhar com aquela pessoa especificamente. Nesse processo de seleção, ele pode acontecer de duas formas, a seleção interna ou a seleção externa. E é nesse ponto que eu quero que você preste muita atenção. A seleção interna acontece quando você, antes de divulgar, de recrutar pessoas no ambiente externo, fora da sua empresa, você abre a seleção para quem já está na empresa. Então você pode, por exemplo, divulgar um cargo de liderança para todas as pessoas que serão lideradas por aquele novo contratado. Você tem, por exemplo, uma equipe dentro de uma fábrica e você quer um supervisor para aquela equipe na fábrica. Antes de você abrir externamente, você divulga dentro da empresa aquelas pessoas que trabalham lá, que já têm experiência na empresa e que podem ser esse supervisor. Qual é o grande ganho disso? É que você vai contratar pessoas que já conhecem a empresa, que estão, na verdade, crescendo profissionalmente. Então você tem dois grandes ganhos. Primeiro ganho, você vai ter alguém que você já confia, que já está na cultura da empresa, que já conhece os processos da empresa. E o segundo grande ganho é que você vende a ideia de crescimento. As pessoas dentro da empresa percebem que é possível crescer profissionalmente dentro daquele lugar, já que você abriu o processo para que eles façam isso. Não necessariamente eles serão selecionados, mas eles terão a oportunidade de crescer lá dentro. Qual é a desvantagem do processo interno?
é que muitas vezes você pode construir ciúmes, rupturas dentro desse grupo, uma vez que alguns cresceram e outros não. Uma vez que você trouxe a pessoa para o processo de seleção e ela não foi selecionada, mas voltará a conviver diariamente com você. Então é um processo que pode complicar um pouco as questões relacionais dentro da empresa. Qual a grande dica para resolver isso? Vamos usar o ponto positivo, que é cultura, a pessoa conhece a empresa, pode se envolver, vai perceber que pode crescer, e vamos corrigir o ponto falho, que é essa questão relacional. Terceirize o processo. Se você vai fazer um processo de recrutamento e seleção interno, terceirize esse processo. Para que uma vez que a pessoa foi reprovada, ela não entenda que foi você que fez isso, mas foram processos racionais, foram processos de seleção formais. Não por uma questão de favoritismo ou de querer um mais do que o outro, mas por um processo formal, por critérios pré-estabelecidos. A segunda possibilidade é o recrutamento e seleção externo. É quando eu abro para fora, é quando pessoas de qualquer lugar podem ser selecionadas. Qual o grande ponto positivo? É que você pode ter surpresas maravilhosas. Você pode contratar pessoas que conhecem novas tecnologias, que têm experiências de fora, que viveram em concorrentes suas e que têm processos melhores, ou empresas de outro ramo, mas de alta tecnologia, ou pessoas que estavam fora do mercado e chegam extremamente instigadas, querendo trabalhar. Qual o ponto negativo? É que as pessoas de dentro da empresa podem não compreender a autoridade e a responsabilidade do novo contratado. A ciumeira que eu falei no anterior pode acontecer agora por essa questão de ser uma pessoa externa. E aí a dica é a mesma para tudo que você for fazer no processo de seleção. Formalize o processo. Se não pode terceirizar, faça você mesmo, mas construa um processo formal e deixe os critérios pré-estabelecidos. Se você deixar os critérios pré-estabelecidos, você terá tranquilamente um processo formal e poderá explicar às pessoas claramente por que A foi selecionado e B não foi. Então é isso. Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.